A cada meia hora. Informações em Brasília com Felipe Igreja. Oi, Felipe. Fernando, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, culpou a Polícia Militar do DF e outras corporações de segurança pela invasão das sedes dos poderes em 8 de janeiro em Brasília. Torres negou qualquer tipo de omissão ou leniência e diz que 2 dias antes do 8 de janeiro assinou o protocolo de segurança para a área central de Brasília, mas afirmou que a medida não foi seguida pelas corporações. Ele disse também que não tinha informações e não recebeu informes de inteligência que apontassem atos violentos e de vandalismo na esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro e que, por isso, ele viajou tranquilo de férias para os Estados Unidos. O ex-secretário de Segurança Pública de Brasília afirmou ainda que se o plano tivesse sido seguido à risca, não haveria a invasão do Planalto, do Congresso e do Supremo. Ele se isentou de culpa pelos atos de terrorismo em Brasília em 8 de janeiro. O protocolo de ações integradas previa como resolver isso aí, com fechamento da esplanada, isolamento da Praça dos Três Poderes, proteção de todos os prédios da esplanada, com o trabalho conjunto com a Polícia do Senado, com a Polícia da Câmara, com a Polícia Judicial, o Batalhão da Guarda Presidencial fazendo a parte dele, tudo isso ficou previsto, tudo isso ficou assinado por mim, assinei isso às 15h28 da tarde de sexta-feira depois de ler. Tudo isso, apesar de dizer para a senhora, como eu disse, que eu vi a imagem do QG naquela sexta-feira, achei esse plano, inclusive, num primeiro momento, até superdimensionado, mas, enfim, assinei da maneira com que estava. Porque realmente esse plano, eu na minha audiência de custódia, eu estava bastante emocionado e eu até disse para o juiz o seguinte, eu disse, Excelência, com o plano que eu deixei assinado, só se caísse uma bomba na esplanada para poder acontecer o que aconteceu. Bomba, né? Sim, mas eu digo, a senhora entendeu, se a Praça dos Três Poderes estivesse realmente isolada, não teria acontecido isso, senador. Eu fui secretário de Segurança aqui durante 2 anos e 3 meses e eu digo à senhora com experiência que não teria acontecido. Mais cedo, Anderson Torres afirmou à CPMI dos ataques de 8 de janeiro que nunca questionou o resultado das eleições, que colaborou, inclusive, com a transição no Ministério da Justiça, ele que era aliado próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Torres abriu mão do direito ao silêncio e vem respondendo aos questionamentos feitos por deputados e senadores. 41 parlamentares, entre deputados e senadores, já se inscreveram para fazer perguntas a Anderson Torres. A expectativa é que o depoimento leve pelo menos mais 7 ou 8 horas. Fernando. Obrigado, Felipe Igreja, em Brasília. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando nessa terça-feira, 8 de agosto de 2023, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, trazendo muitos destaques para você do time do seu coração e também do mundo esportivo. E atenção, torcedor campineiro, o horário do derby está definido. A CBF confirmou o detalhamento de mais 5 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Destaque para o derby 206, duelo marcado para o dia 1º de setembro, às 9h30 da noite. Na sexta-feira, às 9h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mando então de campo do Guarani neste segundo turno. Aliás, agora o destaque do Bugre, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani confirmou a renovação de contrato com o Pegorari até o fim de 2024. O vínculo do goleiro com o clube tinha validade até o fim da Série B. Outros atletas também podem renovar com o Guarani no decorrer dos próximos dias. O Bugre enfrenta a equipe do Juventude, exatamente, às 3h45 da tarde. Atenção, torcedor, esse jogo estava programado para as 6 horas da noite, mas o duelo contra o Juventude passou para as 3h45 domingo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. João Vitor está fora e o técnico Humberto Louser aguarda a atualização dos outros atletas que saíram machucados contra o Ituano. Basquete feminino, Campinas não suportou a pressão da torcida maranhense e perdeu para o Sampaio Correia, 68
a 49. Com o resultado, a semifinal da LBF está empatada em 1-1. O próximo e decisivo jogo é amanhã, às 7h30 da noite, também no Maranhão. Quem vencer estará classificado para a final da competição. E agora o destaque de Vinícius Moura. O Corinthians enfrenta o Newell's Old Boys em Rosário, na Argentina, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O alvinegro venceu o duelo de ida por 2-1 e se classifica com um empate. Renato Augusto será desfalque na equipe corintiana. O duelo nesta terça-feira terá início às 9h30 da noite. O Santos reintegrou o atacante Soteldo ao elenco um dia depois da demissão do técnico Paulo Turra. Ele está à disposição do novo treinador Diego Aguirre para o confronto de domingo contra o Fortaleza. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu o auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, por 3 jogos por suas declarações no mês passado. João Martins afirmou que é ruim para o sistema que o Palmeiras vença 2 campeonatos brasileiros consecutivos. E o meia São Paulino James Rodrigues está inscrito e poderá fazer sua estreia no domingo contra o Flamengo no Maracanã. Série B, 3 jogos fecharam a 22ª rodada da competição. O Juventude perdeu em casa para o Vila Nova 2-0, resultado que coloca o time goiano no G4 com 38 pontos. No Antônio Ascioli, em Goiânia, o Atlético virou para cima do Tombense 3-2. E em Londrina, os donos da casa venceram Vitória 2-0. O time de Salvador perde a chance de alcançar a liderança da Série B. E agora o destaque da Macaca chegando com Antônio Lupi. A Ponte Preta que enfrenta o Botafogo no sábado no estádio Santa Cruz. Preparação intensa para o duelo contra a equipe de Ribeirão Preto. E com a derrota da equipe do Tombense, nos minutos finais, a Ponte fecha a rodada 7 pontos de vantagem do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Arthur, lateral esquerdo, tá fora do jogo. Futebol feminino, 2 jogos fecharam a fase oitavas de final do Mundial nessa terça-feira. A França goleou o Marrocos 4-0 e a Colômbia entrou para a história ao se classificar pela primeira vez para as quartas de final, ao bater a Jamaica por 1-0. Libertadores Sul-Americana, Comebol, destaque para Fábio Chaib. Bom dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Hoje conheceremos os 3 primeiros classificados para as quartas de finais, tanto da Libertadores da América, como também da Copa Sul-Americana. São os jogos de volta das oitavas de final com brasileiros em campo pela Libertadores. Às 7 da noite, o Fluminense recebe o Argentino Júnior do Maracanã, precisando de uma vitória simples para se classificar. Às 9 da noite, o Internacional encara o River Plate no Beira-Rio, depois de perder o jogo da ida por 2-1. Também às 9, em Curitiba, o Atlético Paranaense tem a dura missão de vencer o Bolívar por 3 gols para se classificar. Já pela Sul-Americana, o Fortaleza, que venceu o jogo de ida, joga pelo empate contra o Libertad do Paraguai no Castelão para assegurar vaga nas quartas de final. O jogo é às 7 da noite. Às 9, tem Defensa e Justiça contra Emelec na Argentina. A partida acontece na Argentina e depois o Defensa e Justiça ter vencido por 2-1 na ida na casa dos visitantes. E às 9h30 em Rosário, na Argentina, tem um jogo do Timão contra o Nils. O Corinthians se classifica com um empate, viu, Julião? Boa, Fábio Chaib, com todos os destaques da Libertadores e da Sul-Americana. Grande o Fábio Chaib. E agora o destaque da opinião aqui nos CBN Esportes, nessa terça-feira com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Que terça-feira para o futebol sul-americano. Além da classificação sensacional, muita festa na Colômbia, aliás, pela chegada das meninas colombianas à fase quartas de final da Copa do Mundo. Em termos de competições gerenciadas pela Comebol, mais uma terça-feira de gala, né? Com Copa Libertadores, brasileiros envolvidos. A gente torce que o Fluminense passe, Atlético Paranaense também, Internacional tem uma missão inglória diante do River Plate. E o Corinthians, pela Copa Sul-Americana, tentando fazer bonito lá em Rosário, diante do Newell's Old Boys, Julião. E o torcedor participa aqui do CBN Esportes através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Mande o seu nome e a sua cidade também aqui para o nosso programa. Estaremos registrando
durante o CBN Esportes dessa terça-feira, que conta com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. A campanha regional do Agasalho 2023 chegou ao fim e foi um sucesso. Milhares de pessoas se mobilizaram e ajudaram quem mais precisa. Foram 248 toneladas de itens arrecadados, entre roupas, cobertores, agasalhos, sapatos e alimentos. Fica aqui nosso enorme agradecimento a todo mundo que doou e a parceria de todas as prefeituras. Cada um de vocês fez a diferença. Campanha Regional do Agasalho 2023. Uma iniciativa CBN Campinas. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br/MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estradas. Thaís Azevedo está chegando com informações importantes sobre as estradas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Pois é, Júlio, houve um acidente ali agora há pouco pela rodovia Dom Pedro, no quilômetro 114, sentido Anhanguera, próximo a Valinhos, o engavetamento envolvendo 2 caminhões e 4 carros de passeio. A ocorrência ainda está em atendimento. No total foram 10 vítimas, 2 graves, os caminhoneiros, 4 leves e 4 ilesas que estavam nos carros de passeio. A concessionária removeu uma vítima grave e o SAMU removeu 3 das 4 vítimas leves, ambos ali para a Santa Casa de Valinhos. A interdição para atendimento da vítima grave, pelo helicóptero Águia, tem um congestionamento no momento de 6 quilômetros. Motorista perde tempo desde o quilômetro 108 ao 114. No sentido Jacareí, também tem lentidão ali na chegada ao quilômetro 114. E esse ponto também tinha obras no local, que acaba, então, prejudicando ali o trânsito. Quem segue pela Nova Área Magalhães Teixeira ainda tem lentidão ali, sentido rodovia Dom Pedro, na saída do trevo de Valinhos, por conta de obras. A faixa 1 ali segue interditada. No sentido rodovia Miguel Melhado, são boas as condições. Outro ponto com obras é a rodovia Campinas-Montemor, na saída da rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 11, sentido Campinas, tem excesso de veículos por lá. No sentido oposto, o motorista segue sem dificuldades. Júlio. Boletim completo, então, com Thaís Azevedo. Enquanto a Thaís falava, quem está nos acompanhando no YouTube pôde acompanhar também imagens do acidente que a Thaís informou. Até a próxima, Thaís. Obrigado pelas informações. Até, Júlio. Agora são 11h18. Oportunidade única. Venha para o 2º Feirão Casa Paulista Coab e economize até R$68 mil na compra do seu apartamento. Vai ser dia 19 na sede da Coab. CBN Esportes Campinas. Toque de Ouro, com André Heller. É isso, chegou o momento aqui do nosso Toque de Ouro, esse bate-papo com o nosso multicampeão André Heller. Inclusive, André, primeiramente, bom dia para você, seja muito bem-vindo
ao CBN Esportes. Estava aqui conversando com o Carlão, com o Lupe, que estavam organizando aqui, né, a produção do CBN Esportes. E aí o Carlão falou o seguinte, ó, tem uma novidade que o André vai contar para todo mundo. Aí eu pensei que ele ia me falar a novidade. Eu falei assim, não, é segredo, você vai saber junto com os ouvintes, mas ó, é coisa boa. Então eu já tô criando aqui, viu, André, uma grande expectativa para saber qual é essa novidade. Bom dia para você, André. Bom dia, meu amigo. Um prazer estar com vocês. Como vocês podem reparar, o cenário atrás de mim é diferente. Então essa é a novidade, é uma novidade muito fresquinha. Eu cheguei aqui ontem, eu estou no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Brasileiro, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Eu recebi um convite da Confederação Brasileira de Vôlei através do técnico Renan Dalzotto, que é o técnico da Seleção Brasileira Adulta, e também é um convite realizado com a participação do Comitê Olímpico Brasileiro para ficar com a seleção, trabalhar com a seleção nessas 2 próximas competições do ano. Nós estamos falando do Sul-Americano no final de agosto e o Pré-Olímpico no final de setembro. Então, desde ontem, eu voltei ao Centro de Treinamento de Desenvolvimento do Voleibol Brasileiro, essa casa que foi minha durante muitos anos, porém em outra função como atleta. Agora eu venho desempenhar uma outra função, um outro trabalho, e essa notícia me enche de alegria pelo fato de estar aqui, voltar a esta casa e poder compartilhar com vocês, porque é uma notícia fresquinha, é a primeira vez que eu estou falando publicamente disso, e nada melhor do que fazer isso a todos vocês da CBN e aos nossos ouvintes. Sensacional, muito boa novidade. A gente fica muito feliz, né, de ter novamente o André representando, de certa forma, né, a nossa seleção novamente, de papel desempenhado dentro das quadras de maneira tão espetacular. E quantos brasileiros você fez vibrar com a medalha de ouro, né, André? E agora, me desperta a curiosidade em saber 2 coisas. A primeira, a sensação de voltar a Saquarema, não sei há quanto tempo você estava sem visitar aí Saquarema, né? E também se já está traçado o seu papel dentro desse trabalho depois desse convite do Renan Dalzotto. Maravilha. Primeiro, é uma sensação maravilhosa. Eu não volto aqui a Saquarema praticamente há 15 anos, desde que eu me despedi da seleção brasileira após as Olimpíadas de Pequim. Porém, eu vou usar o termo nas boas aspas, eu estou me sentindo estranhamente em casa. Essa aqui foi a minha casa, esse local faz parte da construção da minha carreira, da minha personalidade, dos meus valores, dos meus princípios. Então, estou me sentindo muito bem aqui e, na verdade, uma honra poder agora colaborar com a seleção brasileira de uma outra maneira através do trabalho que eu desenvolvo. Já respondendo a segunda pergunta, já há bastante tempo que eu, junto da minha esposa, Marcele, temos uma empresa de educação corporativa. Um dos pilares é a educação corporativa e o outro pilar é esporte e educação. Pilar cuja coordenadora é a minha esposa, Marcele. E há muito tempo que eu desenvolvo um trabalho junto às organizações, mais especificamente dizendo, junto ao ambiente corporativo, de preparação, de condicionamento e de aprimoramento de desempenho. E agora eu venho fazer isso com a seleção brasileira. Nós pensamos muito, né? Aqui houve um brainstorming coletivo para entender qual intitulação oficial nós daríamos à minha contribuição aqui e ao termo que nós chegamos ontem, mais especificamente, inclusive comunicamos aos atletas e a todos, que eu sou uma espécie de um coach de desempenho, né, para ajudar os atletas, colaborar, na verdade, compartilhar com os atletas, não só com os atletas, com a comissão técnica também, porque eu não faço parte da comissão técnica, eu venho fazer um trabalho com todos no que diz respeito a comportamento, performance e desempenho. O que me enche de alegria, porque eu sempre fui entusiasta do tema e há muitos anos, há mais de uma década, que eu me dedico aos estudos sobre o tema. É um ambiente propício para isso, afinal de contas, os atletas ficam aqui de segunda a sexta-feira, muitas vezes ficam de segunda a segunda, buscando todos os dias o aprimoramento do seu desempenho. Então, eu estou unindo o útil ao agradável e realmente é uma honra estar aqui com a seleção brasileira novamente.
Excelente visão da CBV e também com o aval do Comitê Olímpico Brasileiro. Antônio Lupe, Carlos Eduardo de Freitas, também com perguntas aqui para o nosso campeão olímpico André Heller, que está, Lupe, de volta à seleção brasileira agora nessa nova função, Lupe. Beleza, Júlio, parabéns ao André por essa função, por voltar, né, à seleção brasileira. O Lupe que está falando, bom dia, André. E a minha pergunta, até pegando um gancho em relação a isso, isso já acontecia antes ou é uma coisa nova na Confederação Brasileira de Vôlei? Olha, Lupe, eu sei que aqui, obviamente que eu já estava um tempo afastado da seleção brasileira, mas durante os anos em que eu era atleta e participava da seleção brasileira, nós sempre tivemos profissionais mais voltados à psicologia. Né? Então, tivemos psicólogos que faziam um trabalho incrível. Se não me engano, nos anos anteriores, ano passado, nos últimos anos, havia um trabalho também com uma psicóloga. É importante que se diga isso, porque eu não sou psicólogo, não é a minha formação. A minha formação ela é especificamente no que diz respeito a desempenho, a comportamento. Né? Não é um trabalho mental, digamos assim, mas é um trabalho extremamente pragmático. Não é um trabalho motivacional, até porque a gente entende, quando a gente fala de desempenho, que eu não motivo ninguém, eu posso provocar, eu posso desafiar, eu posso distender, eu posso encorajar, mas a motivação é pessoal, é intransferível. Na verdade, eu venho oferecer para todos aqui o que eu venho estudando há muito tempo e que é, na verdade, um olhar externo, né? As empresas fazem muito isso, de contratar consultorias externas, às vezes até auditorias externas. Então, chegou o momento de também o esporte fazer isso. E fico muito feliz com o convite do técnico Renan Dalzotto para estar aqui. Na verdade, não é ensinando nada, eu não trago uma bala de prata, não trago fórmulas de sucesso, até porque elas não existem. Né? O que existem são caminhos, são componentes que nós podemos escolher, nutrir nossa própria rotina, que podem fazer a diferença na hora do jogo, da quadra, da prática. Né? Afinal de contas, a nossa vida é feita de escolhas. Então, é basicamente isso que eu venho fazer aqui, que é o meu trabalho para contribuir para essa seleção que já é extremamente capacitada. Ô André, cara, que legal, né, essa notícia que você nos dá em primeira mão. Obrigado pela importância que você dá também aqui à nossa bandeira, né, a Rádio CBN. E muita sorte, muito trabalho, sucesso. Tantos elogios, agora vem uma perguntinha mais apimentada. Ô André, você chega na seleção brasileira num momento diferente com relação ao voleibol, com relação às conquistas, né? As conquistas já não são tão frequentes como no seu tempo, né? Ou agora, num passado recente. Hoje o Brasil vive uma pequena escassez de títulos, podemos dizer assim, e eu acho que eu tenho certeza que já vai voltar. Mas é um momento mais desafiador, assim, em termos de seleção brasileira? Eu digo assim, nos últimos tempos, 3, 4 anos, a gente pode dizer isso ou não? Carlão, primeiro que eu adoro essas perguntas apimentadas, então, por favor, venham sempre com elas. Carlão, eu não venho aqui apagar incêndio, até porque não existe incêndio. Né? Esses profissionais aqui estão mais do que acostumados com a alta performance e, sobretudo, com a excelência. Vocês já cansaram de me ouvir falar sobre isso. Excelência não é um lugar que se chega, não é um título, não é um troféu, não é uma medalha. Excelência, na verdade, é o que fazemos repetidamente todos os dias, e não é à toa que os atletas e a comissão técnica praticamente ficam internados aqui para buscar a sua melhor performance. Todos os profissionais aqui são amplamente capacitados. Eu não venho neste momento especificamente porque é um momento desafiador. O desafio, na verdade, é a cada treino, a cada campeonato. É um tiro curto agora que a seleção brasileira tem. A seleção brasileira nunca perdeu um campeonato sul-americano, e agora no final de agosto terá mais um sul-americano pela frente e encontrará uma equipe argentina mais do que completa. A gente já sabe que esse duelo é uma tradição, é o maior confronto da América do Sul, então temos grandes desafios. Então, eu venho somar, eu sou mais um profissional aqui oferecendo um outro olhar, de novo, talvez um olhar externo, um olhar diferente, não melhor, não pior, mas um olhar
diferente, e esse meu trabalho aqui na seleção brasileira vai acontecer porque os profissionais que aqui estão têm essa visão de que o mundo vem se transformando, as seleções vêm cada vez se tornando mais fortes, o nosso sangue latino, que antes fazia diferença, hoje nós vemos todas as seleções muito aguerridas, todos os jogadores gritando, todos os jogadores, atletas e equipes entenderam que o quociente emocional e comportamental pode fazer a diferença, sobretudo quando a gente encontra um cenário extremamente equilibrado. Então, cada ingrediente, cada componente que a gente pode incluir na nossa rotina de trabalho tem a tendência a fazer uma grande diferença. Não vejo a fase da seleção brasileira como sendo uma fase de escassez. Na verdade, as gerações anteriores nos acostumaram mal. Agora eu vejo por essa perspectiva, eu pertenci a uma delas num passado pouco remoto, longínquo, mas na verdade o que aconteceu nas gerações anteriores, não vou dizer que não era normal, mas não era comum. Hoje nós temos uma equivalência muito grande no cenário mundial e é normal que as equipes se alternem nas primeiras colocações. A luta diária é para que a gente consiga realizar um trabalho para manter essa equipe entre os primeiros lugares. Porém, a jornada não é difícil, mas ela é muito complexa e envolve muitos componentes. Boa, André. Obrigado mais uma vez por trazer aqui por ter tanto carinho, né, com a programação esportiva da CBN, guardar essa novidade para a gente. Ficamos muito felizes de termos a chance de divulgar aqui para todo o nosso público, para todo amante do voleibol, que o André Heller volta à seleção brasileira. E já, em nome de toda a equipe aqui, desejo sucesso para você nessa nova empreitada, que o mesmo sucesso das quadras, na administração que você tem mostrado também aqui para a nossa região, você repita aí em Saquarema, e que dê tudo certo, que a gente volte a comemorar boas novas da seleção já a partir do Sul-Americano, viu, André? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, gente, vocês merecem todo esse carinho, vocês fazem parte da minha jornada. Para vocês terem ideia, as únicas pessoas que sabiam da novidade eram a minha esposa e os meus filhos, então, e vocês, na verdade, fazem parte da minha família também. Então, isso é o mínimo que vocês merecem. Espero encontrá-los novamente na semana que vem com ótimas notícias. Muito obrigado, ótima semana para vocês. Valeu, esse é o nosso André Heller no Toque de Ouro, mais do que especial. O André Heller volta então à seleção brasileira, baita notícia para o nosso voleibol. Agora são 11h31. Repórter CBN. Terça-feira, 8 de agosto de 2023. O presidente Lula disse na abertura da Cúpula da Amazônia em Belém que nunca foi tão urgente retomar e ampliar a cooperação entre os países que têm a floresta como parte do território. O brasileiro disse que, desde que um tratado entre as nações da região foi assinado, os chefes de Estado só encontraram 3 vezes. Segundo Lula, o grupo não se reunia fazia 14 anos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou a participação na cúpula. De acordo com a diplomacia venezuelana, ele está com uma infecção nos ouvidos, o que o impediria de participar dos debates. A vice-presidente Delcy Rodrigues representa o país. O ministro do STF, Mendes, liberou para a retomada de julgamento a ação que discute a descriminalização do porte de drogas para uso próprio. Ele é o relator do caso na corte e sugeriu que o processo seja incluído na pauta a partir do dia 16 de agosto. Cabe agora à presidente do Supremo, Rosa Weber, marcar a data. Na semana passada, Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar os votos apresentados e prometeu liberar o processo em breve. A suspensão ocorreu depois de o ministro Alexandre de Moraes defender a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Até o momento, o entendimento tem 4 votos favoráveis e nenhum contrário. O Ministério da Educação deve entregar até outubro o projeto de reforma do novo ensino médio ao Congresso. A previsão foi anunciada pelo ministro Camilo Santana. Durante o evento, ele apresentou pontos da proposta com base na consulta pública realizada em março. Entre as alterações,
está o aumento da carga horária de disciplinas de formação básica. Atualmente, apenas 60% dos componentes correspondem à base comum. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas 35 minutos, estamos de volta. Antes da gente falar aqui com Vinícius Moura, trazendo informações de São Paulo e também sobre a dupla campineira, derby dia 1º de setembro, uma sexta-feira às 9h30 no Brinco. Eu vou fazer um bolão rápido aqui com a equipe do CBN Esportes de que esse horário até o dia 18 vai mudar. O Guarani tem até 10 dias antes do clássico, né, para fazer um pedido à CBF de mudança de horário. Então, o Guarani teria aí até o dia 18, mais ou menos, para apresentar um pedido de mudança para a CBF, para que o derby não seja numa sexta-feira, 9h30, que pode atrapalhar, inclusive, no público. E aí, Fábio Schaibe, você acha que o Guarani vai pedir para mudar o horário do derby ou não? Vai pedir, com certeza, porque um horário à tarde é bem melhor, né, para o público, inclusive para trazer mais audiência também, né? Sexta-feira, 9h30, horário incomum. Se vê que na Série B é comum, mas para um clássico desse tamanho, incomum, né, Julião? Você, Carlão, com toda a sua vivência em derbys. Horário péssimo, dia péssimo. É claro que o Guarani é o dono do jogo, mas eu acho que poderia ter um envolvimento das duas diretorias em prol do confronto, em prol da história do confronto, da rivalidade que existe, dar uma qualidade no horário para a presença do torcedor. Eu acho que as duas diretorias deveriam se envolver nesta situação. É claro que o Guarani vai, né, mas poderia ter a força aí da Ponte, a ajuda da Ponte também neste pedido, para que o horário mude, que saia de sexta-feira às 9h30. E você, Lupe, com toda a sua sabedoria de bastidor, o que você tem de fino, hein, Lupe? O Guarani vai pedir para mudar esse jogo, Júlio. E eu acredito que esse jogo vai ser alterado. Até porque, principalmente pela fase que o Guarani está, né? Se chegar nesse confronto e tudo pode levar ao Guarani numa posição melhor, por exemplo, dentro de um G4, é claro que isso atrai o torcedor. Então acredito que sim, o Guarani vai mudar e acredito que a CBF também vai mudar. Essa tabela ela é desmembrada muito também por conta da emissora que detém os direitos das emissoras, né? Então eles fazem isso, mas meio que para deixar pré-planejado. Mas eu acho que o horário escolhido, sexta-feira, 9h30, é péssimo para todo mundo. E você, ouvinte, mande aí o seu comentário 998869070, o que você está achando por enquanto desse horário, 1º de setembro, uma sexta-feira, às 9h30. Agora Vinícius Moura está chegando com informações direto de São Paulo. O Corinthians decide hoje em Rosário, na Argentina, uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O alvinegro terá pela frente o Newell's Old Boys a partir das 9h30 no estádio Colosso del Parque. O Corinthians venceu o duelo de ida por 2-1 e joga pelo empate logo mais. O técnico corintiano Vanderlei Luxemburgo irá preservar alguns jogadores mais desgastados do elenco. O meia Renato Augusto sequer viajou com a delegação.
ele está preservado para o confronto de domingo no Brasileirão contra o Coritiba. O meia argentino Matias Rojas permanece como desfalque, assim como o volante Gabriel Moscardo. Se avançar, o Corinthians terá pela frente o Estudiantes de La Plata ou Goiás. A equipe argentina venceu a primeira partida por 3-0. O Santos reintegrou o atacante Soteldo ao elenco um dia depois da demissão do técnico Paulo Turra. O Peixe havia afastado o venezuelano há um mês por indisciplina. Soteldo já participou do treinamento de ontem e estará à disposição para o duelo de domingo contra o Fortaleza no Castelão. O jogo marcará a estreia do novo técnico santista, Diego Aguirre. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, em 3 jogos pelas declarações dele no mês passado. João Martins afirmou que é ruim para o sistema do futebol brasileiro que o Palmeiras vença 2 campeonatos brasileiros seguidos. A fala do português foi proferida após um empate com o Atlético Paranaense em Curitiba. O Palmeiras irá recorrer da decisão do STJD. O Alviverde se prepara para encarar o Atlético Mineiro amanhã no Allianz Parque pela Libertadores. O meia James Rodrigues está inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF e poderá estrear pelo São Paulo no domingo contra o Flamengo no Maracanã. Tudo vai depender agora das condições físicas do colombiano, que não joga desde abril. James Rodrigues também poderá ser utilizado pela comissão técnica para o duelo do dia 16 contra o Corinthians no Morumbi pela Copa do Brasil. Nessa quinta-feira, o compromisso do tricolor é na Copa Sul-Americana, contra o São Lourenço no Morumbi. James Rodrigues e Lucas Moura não poderão atuar porque não estão inscritos no torneio continental. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vini. O Fábio Chaib, o Santos está seguindo a cartilha do rebaixamento ou você acha que o Diego Aguirre vai mudar a situação do Peixe, hein, Fábio? Segundo o nosso companheiro Rafael Prats, ontem ele falou na CBN também da Rede São Paulo, falou que o Santos não está seguindo a cartilha nem o manual, mas sim o livro do rebaixamento, porque fazendo tudo errado de uma forma muito grande realmente para cair pela primeira vez na Série B, para a Série B do Brasileirão. Estava ouvindo ontem, ele falou exatamente isso. É um livro realmente, muitos erros constantes, muitos erros repetidos, e aquela famosa linha, né, que a gente já conhece, que o time acaba se afundando cada vez mais. Rafael Prats é dono da segunda melhor vinheta do rádio. Só perde para de Antônio Lupe. É o louco Prats, sabe muito de futebol também. Vamos falar dos times de Campinas. Falamos agora sobre a data do derby, mas agora projetando, né, os próximos compromissos de Guarani e Ponte Preta. O Bugre que tem muitas novidades também em relação a elenco, né? Renovação de contrato. O Guarani aí tá com um novo vínculo para o goleiro Pegorari, que tá mudando a opinião dele dentro da torcida, né, Antônio Lupe? Chegou muito, como é que a gente pode falar? Não criticado, né? Mas por tudo que envolveu a saída do Pegorari na primeira passagem, deixou o torcedor com o pé atrás quando ele foi contratado antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, com toda a mudança no gol do Guarani, a saída do Tony, aí Pegorari assume a meta titular, vem o Douglas Borges, que deixou o torcedor inseguro quando o Pegorari estava machucado, e as boas atuações do Pegorari, as opiniões elas mudaram. O torcedor do Guarani ele está um pouco mais confiante quando o Pegorari está no gol do Bugre nesta competição. E por isso a diretoria, até também para blindar um pouco o goleiro de propostas, não só o Pegorari, mas outros jogadores, começa a renovar o vínculo de alguns atletas. E começa justamente no gol. O Pegorari tinha contrato com o Bugre até o fim da Série B, até novembro de 2023, e agora ele aumenta esse contrato até o fim de 2024. E não deve parar por aí. A diretoria pode sim aumentar o vínculo de outros atletas que estão chamando a atenção de outras equipes. A gente lembra que mesmo com o fechamento da janela, outras janelas ainda estão abertas, como por exemplo para o mercado de fora. Clubes do Brasil não podem mais contratar a não ser que algum atleta esteja livre no mercado até o dia 2 de agosto, que foi quando fechou a janela. Mas janelas de fora estão fervendo.
o futebol mundial. Pegorari renovou e a informação é que outros atletas também devem renovar. O Derek, que é o artilheiro, está machucado, já tem um contrato um pouco mais longo, mas também tem sido alvo aí de alguns clubes. O Guarani enfrenta o Juventude no domingo e atenção, torcedor do Guarani. Esse jogo estava marcado para 6 horas da noite. Porém, por conta de um ajuste na tabela, a partida contra o time jaconeiro vai acontecer também no domingo, às 3h45. Não é 3h30 e não é 4 horas. É 3h45 da tarde, Dia dos Pais, hein? Dia 13 de agosto, Guarani e Juventude. Tudo indica que o Derek ainda continua fora por conta de um problema muscular que ele está se recuperando, está tratando no departamento médico do Bugre, e o João Vitor está fora por conta do 3º cartão amarelo. Por isso, Humberto Louser vai precisar mexer na equipe. Diogo Matheus, que saiu depois de um choque de cabeça lá em Itu, foi levado inclusive para um hospital. Hoje tem a participação dele normal na atividade, mas é claro que vai ser acompanhado de perto pelos médicos do Guarani. O Mike preocupa um pouquinho, uma lesão muscular, e o Bruninho também vai ser reavaliado. Júlio. Boa, Lupe. Noticiário completo, então, do Guarani. E aí, Carlão, começa com essa notícia do Pegorari, né? O Pegorari teve uma primeira passagem no Guarani de mais baixos do que altos, saiu até, de certa forma, ali pelos fundos, porque brigando na justiça, questão de salarial. Ele volta para refazer totalmente a relação dele com a torcida e ser importante dentro de campo, né, Carlão? Cara, a evolução do Pegorari foi sensacional após a saída do Guarani. Realmente, a saída dele foi turbulenta, num momento ruim, né, que o Guarani vivia, aliás, 13 de agosto, o dia do título nacional, 78. Olha que domingo. 78, é verdade, hein? Não pode ter. Dia dos Pais, jogo contra o Juventude, em vencendo, né, podendo chegar em G4 e comemorando o inesquecível 78. Um domingo sensacional para o torcedor bugrino. Mas voltando aí, Pegorari, teve uma evolução tremenda após a saída do Guarani, num período ruim, não só da carreira dele, mas do clube Guarani. Mas ele evoluiu de uma tal maneira, principalmente a passagem dele pelo Ituano. Fez muito bem a passagem dele pelo Ituano, ganhou em qualidade técnica, ganhou em maturidade. Hoje, com 32 anos, talvez uma idade sensacional para goleiro. Uma liderança técnica, uma liderança a pé no estilo de ser. É uma das referências, sim, deste elenco do Guarani. Até um jogo que nós trabalhamos, Júlio, eu até comentei com você, eu falei, cara, o Pegorari evoluiu demais em relação àquele Pegorari versão 2015. Importantíssima, sim, a renovação de contrato, e a gente espera aí que ele cumpra com muita força, com muita qualidade técnica para ajudar aí este Guarani. O Carlão, o Lupe falou agora sobre o Diogo Matheus, né, que deu de fato um susto em todo mundo. A gente está torcendo aqui pela rápida recuperação do Diogo. Mas numa eventualidade, né, uma ausência do Diogo Matheus, o Ian não tá 100% ainda, é muito jovem, né, 17 anos, demonstrou ali uma certa oscilação contra o Londrina. E aí você tem o Enderson, que foi um jogador improvisado, o seu Alvarinho jogar é improvisado também. Acho que o Guarani vai precisar olhar para esse mercado de jogadores livres, porque a lateral direita é um setor aí fragilizado, né, Carlão? Ficou muito claro contra o Ituano a deficiência na lateral direita sem o Diogo Matheus. O Enderson, infelizmente, não conseguiu dar conta do recado. O próprio Alvarinho é uma incógnita, né? Já foi testado no setor, mas convenhamos, não foi tão bem. E o menino Ian ainda é um garoto que tem um futuro pela frente, demonstrou ter uma qualidade contra o Londrina, mas também demonstrou alguma instabilidade. Eu ouvi muita gente criticando a postura do Humberto em relação ao substituto do Diogo Matheus, no caso o Everton. Realmente, o Everton foi muito mal, comprometeu as ações do Guarani lá em Itu, só que a justificativa do Humberto, no meu entender, ela foi aceitável. Por quê? Muita gente, mas o Alvarinho, tinha que colocar o Alvarinho. Gente, vamos com calma. O Alvarinho jogou na lateral direita e em nenhum momento ele correspondeu. E o Humberto, ele confirmou aqui para este moço que está ao meu lado, que ele treinou a semana inteira com o Everton, e o Everton deu conta do recado nos treinamentos. O Anderson, ele deu conta do recado nos treinamentos. E o Anderson, na Série B, em alguns jogos, ele chegou a ser testado na lateral direita. Então, mesmo o Anderson não tendo ido bem,
Eu dou a mão à palmatória com relação ao Humberto. Eu não vou dar chicotada nele em virtude de ter escalado o Henderson. Foi uma tática. Ele treinou a tática contra o Ituano, não deu certo. Agora sim, com o Alvarinho, ele pode aí testar alguma situação, claro, dependendo aí da volta ou não do Diogo Matheus. Mas, Júlio, ficou evidente que o Guarani vai precisar sim de alguém da posição para ser aí um suplente do Diogo Matheus. Júlio. Eu acho que o que o torcedor do Guarani lembra muito, né, Lupe, é aquele jogo do Alvarinho como lateral contra o Palmeiras, né, que ele marcou bem o Dudu. Mas, de fato, o recorte que a gente tem do Alvarinho como lateral foi um jogador comum ali na função, né, não é nem a dele, né, o Alvarinho ali na lateral. Porque deu a impressão, Júlio, até, desculpa aí te cortar, mas deu a impressão, assim, que o Alvarinho, se fosse escalado, seria a solução de todos os problemas. Né? E depois que aconteceu fica muito mais fácil. Então eu entendi, eu aceitei a justificativa do Humberto. Né? O Henderson não foi bem, mas foi algo treinado, foi algo trabalhado. Ele não colocou o Henderson lá de alegre. Né? Ele foi mal, comprometeu, foi mal. Agora, tratar o Alvarinho como, nossa, pintou o novo Carlos Alberto Torres, o Guarani empatou porque não tinha o Alvarinho, aí não. Então, por isso, eu aceitei sim as justificativas que o Humberto deu aqui para o nosso Antônio Lupe em relação à entrada do Wenderson no lugar do Diogo Matheus. Pois não, Lupe, para passar a régua. Só para registrar aqui o Guarani no fechamento da rodada, porque ontem tivemos alguns jogos, né, e teve um confronto direto entre Vila e Juventude, que foi destacado no início desse maravilhoso programa. O Guarani, ele terminou a rodada na 6ª colocação com 37 pontos e a distância, ela mesmo com o empate contra o Ituano, diminuiu, ou seja, agora apenas 1 ponto de diferença para o Vila Nova, que é o 4º colocado com 38. E a importância, né? O Carlão citou bem, Dia dos Pais, celebração do título de 78 e um confronto diretíssimo contra o Juventude, porque o time jaconeiro é o 7º colocado com 36, então uma vitória do Guarani aí, ele, além de entrar no G4, deixa um concorrente aí um pouquinho mais distante. Maravilha, Lupe, agora são 11h50. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas.
A Pódio tem o presente que você procura para o Dia dos Pais. Além de uma linha completa de camisa, na Pódio você encontra bermudas, polos, t-shirts, calçados, cintos e carteiras. Venha conhecer nossa loja e se surpreender com a nossa variedade. Estamos em Campinas, na Avenida Monte Castelo 43, próximo aos estádios, e em Espírito Santo do Pinhal. WhatsApp 984 11 11 39. Pódio, presente também no Dia dos Pais. CBN Esportes Campinas. E agora informações da Ponte Preta com Antônio Lupe. Macaca conseguiu quebrar uma sequência incômoda e quem sabe agora vai buscar a segunda vitória consecutiva na competição, Lupe. Contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, né? Clássico do estado de São Paulo, a Ponte Preta jogando no estádio Santa Cruz contra o Pantera da Mogiana. Lembrando que a Ponte Preta conseguiu a primeira vitória com o Pintado no comando técnico no último final de semana ao vencer a Chapecoense por 1-0, gol de Lucas Natan. Em relação ao time, né? Claro que ainda está muito cedo, hoje é terça-feira, tem até sexta praticamente o Pintado para formatar, corrigir os erros e colocar em campo aquilo que ele entende de melhor de estratégia de jogo, pensando no adversário, mas uma coisa é certa, ele vai ter que mudar a lateral esquerda, porque o Arthur ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto imediato seria o Júnior Tavares, mas ele ainda está no departamento médico e há um bom tempo não aparece na lista de relacionados da Ponte Preta. O Gabriel Silva chegou, lateral esquerdo, mas aí vai depender da condição do atleta, de como ele está se sentindo, de uma conversa com o jogador, com o departamento de fisiologia e também com a comissão técnica, porque a última partida do Gabriel Silva lá na França foi, se não me engano, no ano passado ainda, né? Então é uma situação delicada, mas é o jogador da posição, senão o Pintado vai ter que improvisar outro atleta pelo setor. Em relação aos ingressos, o torcedor da Ponte que tem o interesse de ir até Ribeirão Preto, eles já estão à venda para o setor visitante. Distância curta, né? Quase aí 240 quilômetros de Campinas até Ribeirão Preto. Então a expectativa, até por conta do horário, no sábado às 5 horas da tarde, uma presença legal de torcedores da Macaca lá no estádio do Botafogo. E como a situação envolvendo reforços, né, Júlio? O torcedor da Ponte ficou aí durante a janela esperando os jogadores, esperando. O Pintado disse na entrevista coletiva que a diretoria ainda segue observando jogadores que estão sem contrato e que podem reforçar as equipes na Série B. Então também fica essa expectativa. Lá atrás, você se lembra, inclusive não sei se foi você ou o Heitor que trouxe a informação, até em primeira mão, mas da possibilidade da contratação do Gustavo Coutinho. Hoje, o jogador é o artilheiro da Série B pelo Atlético Goianiense. É claro que não pode reforçar, mas era um atleta que a Ponte queria muito e, se não me engano, só não foi possível a contratação desse atleta por conta do transfer ban ainda na Série 2. Pois é, né? O Eberlin bateu muito nessa tecla, né? Que a Ponte perdeu vários e vários jogadores no mercado por conta do transfer ban. O mundo rodou, o mundo girou e aí o Gustavo Coutinho hoje é um jogador que está resolvendo a vida na Série B. E a Ponte aí com dificuldade de marcar gols, né? Ainda tem um dos piores ataques da Série B, se não o pior. Agora, só preciso confirmar. É o segundo né? pior, perde para o ABC apenas. Perfeito, Lupe. Então, o ataque ainda é uma dificuldade da Ponte. Fato é, Carlão, que conseguiu vencer a última rodada e agora tem que seguir nessa pegada. E o Pintado agora tem uma semana livre justamente para trabalhar. É aquilo, né, Carlão? Semana livre para você ajustar. Você pode ter mais resultados, mas a cobrança também vai ser grande, né? Sem dúvida, a Ponte precisa realmente ajustar o setor ofensivo, precisa qualificar mais nos treinamentos, na armação de jogada, né? Hoje a gente sente até uma pressão um pouco maior em cima do Elvis com relação à parte física. Concordo em termos com o Pintado, né? Eu preciso do cérebro do Elvis, como disse o professor Pintado, mas a parte física hoje ela tem interferência. A gente sabe que o Elvis nunca foi lá um primor físico, né? E se conseguir pelo menos atingir um nível perto do ideal, ele é uma peça importante da Ponte, diferenciado, e a Ponte precisa muito do Elvis. E os atacantes também precisam colaborar, a ideia de jogo, tentar pressionar um pouco mais, jogar com as linhas um pouco mais altas, tudo isso tem interferência na hora de marcar o gol, mas
Olha, uma rodada para a Ponte comemorar, né? Não só pela vitória que ela conquistou sobre a Chapecoense, um concorrente direto, a vitória era mais do que necessária, mas ontem o resultado do Atlético Goianiense foi também como uma vitória, né? Super importante para a Ponte, porque a distância fica de 7 pontos em relação ao Z4, e lembrando que as próximas rodadas para a Ponte serão complicadas, né? Ela joga contra o Botafogo em Ribeirão Preto e depois vai ao Castelão enfrentar o Ceará, e a dificuldade de somar pontos fora de casa ela é tremenda dentro desta Série B. Então, um fim de semana que não vou chegar ao cume de que definiu a situação da Ponte com relação à permanência, mas que a Ponte deu uma respirada bacana, né? Principalmente pela vitória do Atlético Goianiense sobre o Tombense. Isso deu, Julião. Maravilha. Para fechar o CBN Esportes, Fábio Scheibe, Mbappé, fica ou sai do PSG? Ambiente de ebulição lá no Parque dos Príncipes, lá na França, em Paris. O PSG hoje, com funcionários, estão removendo o pôster que tem do jogador, do Mbappé, do craque francês, da fachada do estádio Parque dos Príncipes, lá em Paris. Lembrando que o Mbappé está afastado, né? Não foi para a pré-temporada que o clube realizou no Japão, e agora não se sabe qual será o destino de Mbappé, porque ele tem contrato ainda até junho de 2024, mas diz que não vai renovar após esse período, e não se sabe se ele continuará ou não, se irá ser negociado já nessa janela ou seguirá afastado. Quem também pediu para deixar o PSG foi o Neymar ontem, né? O Barcelona já está de olho e o jornal L'Equipe trouxe essa informação, então um clima muito pesado com 2 craques da equipe do PSG sendo até preteridos nesse momento, né? De uma forma até em comum acordo entre eles. Muito bem. Bom, vai ser feliz em Manchester, né, Mbappé? Se quiser, portas abertas aí para você. PSG perdendo todos os seus craques. Fábio Scheibe vai continuar acompanhando essas novelas aí nos próximos dias. Senhores, grande abraço, até o Arena e até amanhã. Valeu, até, Julião! Valeu, cara. Júlio. Valeu, Fábio Scheibe. CBN Esportes fica aqui. CBN Esportes Campinas.